Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você hoje no programa Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho nessa segunda-feira. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, dessa segunda-feira, é de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 a 30. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, me consagrou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável, um ano de graça do Senhor. E cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro, assentou e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saiu da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida que me direi esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas que existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepa de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o alto do monte em que a cidade ficava, para o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje o Senhor começa falando do cumprimento da profecia de Isaías. Quando Jesus entra na sinagoga, na casa do Senhor, conforme o costume dele, lhe é dado o livro para ele ler. E ele abre na passagem de Isaías, que vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, me consagrou para proclamar a boa nova do Senhor, para anunciar aos cativos a libertação, para curar os cegos, os surdos, para libertar os oprimidos e para anunciar um ano de graça do Senhor. E todos ficavam olhando para o Senhor, admirando o fato dele pronunciar a palavra com tanta autoridade. Mas quando Jesus fala para eles que naquele dia aquela palavra se cumpria, eles ficaram chateados. E aí o Senhor fala: um profeta não é bem recebido na sua terra. Mas ele começa a ver que ele não foi bem recebido porque eles o tratavam como filho de José. Não é ele o filho de José? Como pode ter tamanha sabedoria? Então hoje o Senhor também nos chama a atenção, para reconhecermos os profetas que tem no nosso meio e para darmos o devido tratamento também, mas principalmente para tomarmos posse da palavra, que aquelas pessoas deixaram de ouvir a palavra,
de saborear essa palavra do Senhor, de deixar a palavra entrar no seu coração para olhar a pessoa de Jesus. E com um olhar que não era de Deus, um olhar de desprezo, de que ele não podia ter tudo isso porque ele era filho apenas de um carpinteiro. E quantas vezes nós também não temos esse olhar? Quantas vezes também nas nossas comunidades, ou quando nós estamos servindo o Senhor, nós não achamos que o irmão não é capaz. Mas hoje o Senhor nos fala algo muito importante, que é o Espírito do Senhor que está sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós paira o Espírito Santo. Nós é que muitas vezes não sabemos ou não damos o devido valor, mas esse Espírito está sobre nós. E ele tem uma função, como o Evangelho vai dizer. E a função desse Espírito que paira sobre nós é essa, né? É anunciar a boa nova. É estendermos a mão e pedirmos a cura. Mas não porque podemos fazer isso, não. Mas é porque é o Espírito do Senhor que está sobre nós. E é nessa confiança que nós podemos fazer as coisas. Não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. Então o Senhor vem nos chamar a atenção hoje para isso, para observarmos também como estamos tratando os nossos profetas, mas também para nos lançarmos como profeta também, para anunciarmos a boa nova, para tomarmos posse desse Espírito que está sobre nós, e colocarmos esse Espírito para agir. Se você está assistindo ou está ouvindo, está pensando, não, eu não tenho esse Espírito. Não, você tem esse Espírito, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E se você foi batizado, você tem não somente esse Espírito, mas você também tem a missão de evangelizar, tem a missão de proclamar a boa nova, de dar liberdade aos cativos, de estender a mão e pedir as curas do enfermo. Essa é a missão de todo batizado, o Senhor vai nos dizer. Então, que o Espírito Santo venha suscitar em nosso coração e nosso ser esse Espírito Santo que paira sobre nós, para nos lançarmos como profeta, mas para também tratarmos, darmos o devido tratamento àqueles que são profetas no nosso meio. Que o Espírito Santo hoje nos faça ir além, e atuarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.